ela que os filhos de Deus, eles podem ter vários dons, né? Seja ele de profecia ou de mensagem, tantos outros de canto, mas que seja segundo a fé. A gente consegue identificar os talentos e os dons que nosso Deus nos deu através da nossa fé, através da nossa comunhão diária com nosso Deus. A gente vai agora para uma parábola bem conhecida, que é a parábola dos talentos, está em Mateus 25, já deixa aberta aí, né? Então, servimos a Deus quando usamos nossos talentos para ajudar também outras pessoas. Os nossos talentos e dons, eles não são só postos em nós para a gente trabalhar no prédio da igreja, né, nas quatro paredes, mas principalmente lá fora, né, ajudando outras pessoas, ajudando nossos irmãos. Então, em Mateus 25, a partir do verso 14, né, essa parábola é bem conhecida, vamos dar uma lida nela, e depois a gente vai ver alguns pensamentos que a gente pode aprender hoje. Então, no 14 diz assim, ó: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. 15. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Né? Ele multiplicou, né? Dobrou o valor de talentos que o seu dono tinha lhe dado. O outro disse assim: Senhor, disse o Senhor a ele: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O 22 diz: e, aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse o Senhor novamente para esse homem: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o monte te colocarei. Entra no gozo do seu mestre, do seu Senhor. Agora, no 24, diz assim, ó: chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Vamos para o verso 26, que diz: respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. No 28 diz: tirarei, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o 30 finaliza dizendo: e o servo inútil saiu para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E nós, que servo nós estamos sendo na obra de Deus? Estamos sendo quem é o primeiro, o segundo, que
conseguiram multiplicar, né? Desenvolver mais, ou estamos fazendo que nem um terceiro, escondendo o talento e o dom que o nosso Deus nos deu. Ah, porque eu tenho vergonha. Ah, eu não tenho. Tem gente que já até diz, né? Eu não tenho talento nenhum, não tenho dom nenhum. Mas como a gente viu no verso de Romanos, todos nós temos um dom, né? Então essa parábola que Jesus contou, ela sobre o talento é um claro chamado feito a nós para empregarmos nossos talentos ao seu serviço. Perdemos bênção no serviço quando deixamos de utilizar os talentos que Deus nos concedeu. Aí às vezes a gente reclama que Deus nos abençoa, mas por quê? Será que a gente está utilizando os dons e os talentos que o nosso Deus nos concedeu, né? Então, a parábola explora muitas das maneiras pelas quais podemos utilizar os nossos dons para nos tornarmos mordomos fiéis e eficientes. Os talentos, embora poucos, minha colinha fugiu, devem ser empregados. A questão que mais nos interessa não é quanto eu recebi. Aí eu posso estar questionando com Deus: meu Deus, quantos dons o Senhor me deu? Ah, o Senhor só me deu o dom de eu entregar folheto e dizer que Jesus te ama, Jesus está voltando para te salvar. Não quero não, Senhor, esse talento. O Senhor me deu o talento de limpar a igreja. Hoje quero nada, já faço isso em casa. O Senhor me deu o talento de recolher as ofertas. A gente pode até achar que isso não é talento, que isso não é dom, mas é. Para a gente fazer cada detalhe, cada coisa na casa de Deus, temos que receber o talento de Deus, né? Será que é fácil a gente limpar a igreja? Nem todo mundo sabe, porque tem que saber economizar os materiais da igreja, deixar tudo limpinho. Lá mesmo, na igreja do Village 3, tem umas pessoas que limpam, mas você pode perguntar que nenhuma sabe colocar as cadeiras da forma que o diácono, o chefe, coloca. Eu mesmo é uma briga. Quando eu vou limpar, eu nunca sei onde é a posição de nenhum. Eu disse, deixa aí, quando o seu irmão puder vir para a igreja, ele ajeita. Porque é um talento que ele tem, é um dom. Ele sabe cuidar, organizar as cadeirinhas do jeitinho, né, que cabe todo mundo, né? A gente quando vai, que desarruma. Tu sabe nada. É uma briga quando a gente limpa. A gente tem que saber tirar, a gente tira, né? Mas para voltar a gente não sabe. Então é um dom dele, né? É um dom ficar na recepção, saber, né? Ser solidário, ser prestativo, né? Então existem vários dons. Então temos também aquela pergunta, né? Que a gente sai, o que faço com o que tenho? Se você sabe costurar, você pode fazer paninhos, né? Pode fazer fantasias no Ministério da Criança, Departamento da Mulher, ajudar a fazer uma fantasia para contar uma história bíblica. É o seu talento que você está usando na obra de Deus. Fazer um tapete, fazer um paninho, fazer arranjos. Então, as mínimas coisas que a gente faz na casa de Deus, Deus vai nos retribuir com bênçãos. Não precisa ser só cantora, não precisa ser só pregadora, né? Esses são os talentos mais desenvolvidos. Mas o mínimo que eu falei aqui, limpar, costurar, saber ser solidário, né? Trabalhar na ASA, por exemplo, né? Arrecadar alimentos, você saber identificar aquela família que está precisando. Isso é um talento que Deus te dá. Saber passar estudos, né? Então não enterre os seus talentos, não faça como o último servo. O desenvolvimento de todas as nossas faculdades é a primeira obrigação que devemos a Deus e aos nossos semelhantes. Ninguém que não esteja crescendo diariamente em capacidade e utilidade cumprirá o propósito da vida, né, de que Deus colocou em tua vida. Então, se eu não tenho comunhão com Deus, se eu não pego a Bíblia para ler, nem na igreja, nem em casa, se eu não paro para ouvir, se eu não paro para estudar, como é que eu vou ter capacidade de desenvolver o talento e o dom que Deus me deu
e também para o meu próximo, né? Então, fazendo profissão de fé em Cristo, comprometemos-nos a nos tornarmos para o Mestre tudo quanto nos seja possível como obreiros de Deus. Então, quando a gente faz um juramento, né, para o nosso Deus, principalmente no dia do nosso batismo, a gente está se comprometendo com Deus, né, com a obra dele, obreiros, obra. Então não é eu chegar hoje só permanecer sentado todos os cultos, né? É eu sair. O talento que Deus me deu eu vou usar, né? Nem que seja aqui na igreja eu não consigo fazer nada, mas lá fora eu tenho facilidade de arrumar amizade, então eu vou convidar amigos para tomar estudo, para vir visitar a igreja, né? Eu tenho dom de orar, então posso ir na casa de pessoas que estão precisando de oração e orar. Então, se você ainda não sabe qual é o seu dom, o seu talento, Deus pode te mostrar. Mas será que você está pedindo a Ele essa revelação? Ou Ele já te revelou e você está enterrando, escondendo? Então, devemos cultivar cada faculdade, né, ao mais elevado grau de perfeição, para que possamos fazer o maior bem que formos capazes de realizar, né? Eu sempre digo, eu já disse outras vezes aqui, eu acho que eu não tenho talento nem dom de pregar, né? A minha praia é outra, como eu já disse outras coisas, né? Fazer uma programação, trabalhar com as crianças. Mas quando Deus nos mostra que a gente, né, pode adquirir aquela capacidade, só basta eu querer. Tem que estar estudando, tem que estar aprendendo, e eu posso desenvolver, né? Eu tenho que aceitar o que Deus pede para mim fazer. Aonde Ele me chamar, eu tenho que dizer, eis-me aqui, Senhor, né? E esse ano, acho que foi o ano que Ele quer me revelar que eu tenho o dom de pregar, mas eu acho que eu não tenho. Porque foi o ano que eu mais saí para pregar, foi esse ano. Mas eu já disse até irmãs, só me chama de sábado, eu não vou não. Aí essa moça, Elisângela, me encarregou, né? Que sábado eu e minhas crianças, né? Então, sábado é mais difícil eu sair da igreja, mas quarta, domingo, Deus chamou, então Deus tinha um propósito. Quem sabe que não é para mim estudar mais, né? Me aproximar mais de Deus, né? A Elisângela, graças a Deus tinha usado ela com esse ministério. Essa mulher tem um grande dom, né? Não sei, ainda ela deve esconder alguns ainda. Mas esse ano ela colocou as mulheres meio e puxou nas nossas orelhas, que assim, de Deus tem mostrado grandes coisas. As mulheres estão se fortificando mais na presença de Deus, né? Buscando mais oração, compromisso da lição. Então isso é um dom dela de se identificar, né? Talvez ela não tenha o dom de cantar, que ela quisesse, né? Ou de tocar um instrumento, mas ela tem o dom de incentivar outras pessoas, os próximos dela, né? Quem está próximo dela, de se entrar em comunhão com Deus, se aproximar mais de Deus. Então esse é o dom que ela tem e ela está usando, graças a Deus, né? E vocês continuam orando por ela, para ela continuar firme. E é porque ela não queria não, viu, esse cargo, mas eu disse a ela que não é para ela não ter saído, deixando a mulher. Mas, né, tem que dar oportunidade também, né? Mas aí tem dons que a gente se identifica mais. Então, o Senhor, Ele tem uma grande obra para realizar e Ele legará o máximo na vida futura aos que prestarem o mais fiel e voluntário serviço na vida que vivemos hoje. O Senhor, Ele escolhe seus agentes e lhes dá cada dia, sob diferentes circunstâncias, oportunidades em seu plano de operação. Então, nós temos vários momentos de nossas vidas que nós temos oportunidades concedidas por Deus de usar os nossos talentos e os nossos dons. Deixa eu beber aqui um pouquinho. Então, gente, como fez aqueles 3 servos, né?
2, conhecemos seu Senhor. Será que nós conhecemos nosso Deus? Sabemos o plano dele na nossa vida? Não. Mas Deus tem um plano para a nossa vida, para cada um de nós. Né? Sabemos que Ele é justo e Ele é fiel. Então Deus, Ele concedeu a cada um de nós um dom e um talento. E será que a gente vai fazer que nem o último? Com medo? Por medo? Enterrar? Ou a gente vai fazer que nem os outros dois? Multiplicar? Né? Porque eu não posso ter talento para cantar, mas se eu me dedicar, fazer cursos, ou eu treinar em casa, eu posso até fazer um arranhozinho, né? Na regência, um louvor especial quando faltar assim e tal. Então é só basta eu querer, só basta eu me dedicar. Então, o Senhor escolhe seus agentes e lhes dá cada dia, sob diferentes circunstâncias, oportunidades em seu plano de operação. Aqui relata também a questão da gente falar do amor de Deus para outras pessoas. A gente vê aí muitos no ônibus, né, às vezes gritando. Eu não sou muito a favor daquelas gritarias assim não, mas você pode falar com mansidão, né, do amor de Deus para outras pessoas, numa conversa entre amigos, no seu trabalho. Deus, Ele nos dá uma oportunidade para isso. Mas será que a gente está pregando o amor de Deus? Está mostrando? Ou a gente só vai falar de roupa, de calçado, de futebol, de menino, né, de comida, de marido, de esposa, de quem for homem, né? Ou a gente deixa Deus para depois, né? Às vezes a gente perde essas oportunidades de falar de Deus. Escolhe seus agentes em cada esforço sincero de levar a efeito o seu plano. Não porque sejam perfeitos, né? Que nós não somos perfeitos. Perfeito só Deus. Mas quando a gente quer somente agradar a Deus e não a homens, e não a igreja, e nem sair na mídia como sendo bons, a boa zona, Deus, Ele nos dá grandes bênçãos, nos dá grande oportunidade de fazer o melhor na casa dele para Ele, né? Porque tem gente que quer abraçar o mundo só com os dois braços e acaba não fazendo nada, né? Acaba até se esfriando também, porque acaba se frustrando porque não recebeu reconhecimento, né? Não foi exatamente o que a pessoa planejou. Mas quando a gente faz para Deus, para agradar somente a Deus, por mais que dê gente te criticar, você não vai desanimar, né? Eu estou fazendo para Deus, a minha obra é para Deus. E você vai ver que mesmo você não sendo a pessoa mais estudiosa ou a pessoa que mais sabe mexer em tecnologia, você vai fazer grandes coisas. Vem de nós? Não. É Deus agindo em nossa vida. É Deus escolhendo você como um agente, né? E levando você num plano mais elevado. Então, a conexão com Deus, né? Podemos alcançar a perfeição. A conexão com Deus, a gente consegue alcançar a perfeição. Então, se dedique a cada dia a se aperfeiçoar mais na vontade de Deus, a fazer o melhor para Deus. Estou fazendo o melhor que posso com os talentos que recebi? Se pergunte. Você pensamento agora com Deus, ligando seu pensamento a Deus. Estou fazendo o melhor que posso com os talentos que recebi? Que áreas posso desenvolver mais completamente? Vamos dar uma olhadinha lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Primeiro Coríntios, capítulo 12. Verso 8 ao verso 10. Diz assim, ó, a
Amém? Todos? Diz assim: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. 9. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de cura. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Amém? Está vendo quantas bênçãos, né? Quantos talentos espirituais Deus pode nos conceder, né? Ele concedeu aqui aos discípulos naquele tempo, né? E está disposto a nós, né? Hoje a gente vê poucos milagres sendo realizados assim de cura, né? Mas tem sabedoria, dons de língua, né? Dons de língua, né? Dons de língua é eu chegar em um país que fala inglês, eu chegar lá falando uma língua portuguesa e eles conseguirem me entender completamente. Esse é o dom de língua, né? Eu sair falando coisas estranhas, né? Então, dom de cura. Então, Deus, Ele tem vários dons espirituais, vários talentos espirituais para conceder o seu povo. Mas só aqueles que o buscam. Só aqueles que realmente têm um desejo verdadeiro, que Deus conhece os nossos corações e os nossos pensamentos. Eu posso enganar milhões de pessoas, mas a Deus eu não consigo enganar. Ele me conhece. Então Ele sabe se realmente eu sou merecedora daquele talento. Se eu desenvolver, eu vou colocar em prática. Né? Então Deus concede dons a todos nós. Então não abra mais a sua boca para dizer que você não tem dom nem talento nenhum. Dons e talentos espirituais não são necessariamente a mesma coisa. Mas tanto com nossos dons como com os nossos talentos espirituais, desejamos servir a Deus e a outras pessoas. Amém? Então Deus, Ele concede talentos espirituais, né? É diferente de dons, certo? Mas você pode obter os dons para servir a Deus e servir a outras pessoas.